Fala galera, beleza? Meu nome é Naman Lobosco e como parte da aula extra de vocês, onde a gente está estudando sobre os cientistas que a gente viu, né, durante esse nosso curso, eu vim trazer uma aula sobre a vida e a ciência de Blaise Pascal. Numa aula que eu mesmo ministrei para vocês, eu cheguei a citar o Teorema de Pascal, né, que fala sobre pressão, principalmente, distribuição de pressão. Então, aqui eu venho trazer para vocês alguns aspectos que a gente não viu sobre o cientista, além da obra. O que a gente será que a gente pode entender? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai começar falando sobre a vida dele. Então, como que se deu a vida de Blaise Pascal? Esse daqui, a fotinho dele, ó, que bonitinho. É, ele nasceu em 1623, na França, tá? E com 3 anos de idade, em 1626 agora, ele perdeu a mãe. Então, desde criança, ele foi educado apenas pelo pai. E além de ser educado apenas pelo pai, foi o pai dele que ensinou ele em casa, certo? Só que o pai dele, ele tinha um método singular de educação. Então, o pai dele propunha diversos exercícios para despertar o apego à razão e ao juízo dele. Então, o Pascal ele tinha aulas de geografia, história e filosofia. E o pai dele ensinava principalmente por meio de jogos. Ah, então, desde criança, o Pascal teve esse incentivo à criatividade, certo? E à razão. Só que uma coisa que o pai dele não fazia é que o pai dele não ensinava matemática, porque ele achava que o Pascal era muito pequeno para entender a matemática e ele ia ensinar apenas quando o Pascal tivesse mais maduro. Só que isso não durou por muito tempo, porque mesmo que ele mantivesse os livros de matemática longe do Pascal, o Pascal teve aquela curiosidade despertou dentro dele e ele começou a estudar matemática sozinho. Então, um dia o pai dele chegou assim e ele estava desenhando no chão algumas figuras geométricas com carvão. Então, ali, por intuição, tinha várias proposições matemáticas de Euclides. Então, o Pascal primeiro buscou conhecimento da matemática sozinho, e aí, quando o pai dele viu que ele era muito bom, ele deu o braço a torcer e começou a ensinar então a matemática para o Pascal. E aí, aos 13 anos, ele entrou para o Círculo de Marseille, que é tipo uma comunidade de vários cientistas franceses bem renomados. Então, a partir dos 13 anos, ele já estava inserido nesse meio de pesquisadores e cientistas muito influentes. E aí ele começou a ter vários trabalhos desenvolvidos. E aos 17 anos, ele começou a publicar sobre geometria projetiva, que seria usada no ramo da aviação. Ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, a pesquisar e publicar sobre geometria projetiva, criando essa nova parte da geometria na matemática. E dedicado a ajudar o pai dele, né, que era um contador, ele criou uma máquina de calcular. Essa foto aqui embaixo, que ele chamou de La Pascaline. La Pascaline foi uma das primeiras calculadoras inventadas na humanidade, porque ela fazia cálculos de soma e subtração automaticamente. Uh, então aqui a gente já podia ver o apego, a capacidade dele de criação, né, tanto da matemática quanto inventiva. E aos 23 anos de idade, então, ele se converte ao jansenismo junto com toda a sua família, né, suas irmãs e o seu pai. Jansenismo é uma vertente do cristianismo que tinha, né, bastante influência na França. Então ele se converteu ao jansenismo, que fez com que ele se focasse bastante na teologia. Então, olha que interessante. Ele, mesmo sendo cientista, a gente consegue ver que antigamente os cientistas eles não se dedicavam exclusivamente à ciência, principalmente como é hoje em dia. Os cientistas, na maioria das vezes, eles eram muito religiosos, coisa que a gente também não vê tanto hoje em dia. Então, aos 24 anos, ele começa a se dedicar sobre o estudo do vácuo. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês o que foi esse estudo. E aos 28, ele perde o pai.
Aos 31 anos, então, ele começa a desenvolver o Triângulo de Pascal, e no mesmo ano ele começa a se dedicar à teologia, que eu acabei de falar para vocês. Então ele virou um cristão bem fervoroso, tanto que ele desenvolveu alguns trabalhos teológicos. Em 1659 ele adoeceu, ele tinha uma saúde bem frágil. Em 1659 ele adoeceu e morreu em agosto de 62. Ele tinha apenas 39 anos, então imagina quanto mais ele poderia ainda contribuir para a ciência se ele tivesse vivido um pouco mais de tempo. Então vamos ver agora um pouco sobre alguns trabalhos dele, os principais. No ramo da matemática, ele desenvolveu em 1653 o Triângulo de Pascal. Esse GIF que eu coloquei para vocês é sobre o Triângulo de Pascal. Então aqui cada número representa a soma dos dois diretamente acima. Então vocês estão vendo aqui, né, que aqui apareceu um 2 porque 1 mais 1 é 2. Aqui apareceu 3 porque 2 mais 1 é 3. O triângulo ele demonstra muitas propriedades matemáticas, além de mostrar os coeficientes binomiais. Esse triângulo, inclusive, a gente usa ele até hoje, tá, no cálculo, e ele foi usado para aperfeiçoar o barômetro de Torricelli. Então, aqui já está uma das maiores contribuições matemáticas, se não a maior, de Pascal para a ciência, né, para a matemática. E um ano depois, em 1654, junto com o Pierre de Fermat, que é um outro cientista muito grande, muito famoso e muito importante da história, não sei se vocês conhecem, mas vale a pena dar uma pesquisadinha sobre ele. Então, o Pascal começou a se corresponder com ele, mandar cartas e conversar, e eles criaram juntos o Teorema do Valor Esperado, que aqui já é mais sobre a área probabilística. Então, na verdade, o teorema ele falava assim, era uma situação onde existiam dois jogadores, né, em um jogo, e eles queriam terminar um jogo mais cedo do que era esperado, antes de ter um vencedor. E, dadas as circunstâncias do jogo, eles queriam dividir as apostas de forma justa, com base na chance que cada um tem de ganhar um jogo a partir do momento que eles decidem parar. Então, olha que interessante, eles criam esse teorema com base nas probabilidades que cada um teria de ganhar se eles continuassem jogando, para dividir, né, as apostas ali. E esse teorema aqui, ele vai ter uma grande importância na vida teológica do Pascal, que eu vou mostrar daqui a pouco também. Já na área da física, o Pascal contribuiu em vários campos, mas o principal deles foi na mecânica dos fluidos, que foi a aula que eu apresentei para vocês aqui algumas semanas atrás. Em homenagem às contribuições dele, o nome Pascal foi dado à unidade de pressão do SI. Então, se vocês lembrarem lá, quando a gente ia calcular alguma coisa sobre pressão, a gente media na unidade Pascal. E também o nome dele foi dado ao princípio de Pascal. Então vamos falar do princípio de Pascal primeiro, que foi o que eu já expliquei aqui, né, na disciplina. É a lei que estabelece que a pressão aplicada num ponto de um fluido, ela é transmitida igualmente a todos os pontos do fluido, certo? E o que isso possibilitou? Já que a pressão é distribuída igualmente, se eu faço uma pressão numa areazinha pequena, ela tem que ser distribuída igualmente numa área grande. Então foi assim, por exemplo, que a gente conseguiu levantar muitos objetos pesados, porque com uma força pequena, a gente aplicada num êmbolo pequeno, a gente pôde levantar coisas em um êmbolo grande. Isso é a maior contribuição que Pascal já fez para a ciência, tá? E outras aplicações desse princípio que estão até hoje no nosso dia a dia são essas aqui, ó. O macaco hidráulico, certo? Que essa alavanca aqui a gente mexe ela e essa parte aqui sobe. Então a gente faz uma pressão pequena aqui e essa área grande começa a ser levantada. Isso aqui é usado para erguer carros, certo? Então com um pouquinho de força a gente já consegue erguer um carro. Esse daqui também, o elevador hidráulico, também usado para erguer carros, mas também pode ter outras finalidades, né? Então, com um pouquinho de força, já conseguem erguer um carro nesse elevador. Aqui na direita, a gente tem o funcionamento de um freio hidráulico. Então, a gente pode ver que a pessoa pisa aqui, né, num êmbolo grande dessa vez, e aí ele é transmitido aqui, o líquido é transmitido até o freio,
onde tem um êmbolo pequeno que faz uma pressão muito grande na roda do carro para o carro frear. Então, outra coisa que a gente usa até hoje que envolve o princípio de Pascal. Outra coisa também é a direção hidráulica, né? Então, o volante do carro passou a não ser ligado mais diretamente nas rodas. Ele é ligado através de um fluido, né? Onde a gente precisa virar apenas com um pouco de força o volante para as rodas virarem, diferente, né, da direção comum que a gente sempre teve. E o princípio de Pascal também está inserido aqui na caixa d'água, como eu mostrei também para vocês na aula algumas semanas atrás. E outro estudo interessante de Pascal, além da mecânica dos fluidos, foi sobre o vácuo. Então, o que ele pensou? Ele descobriu que o Torricelli, né, ele tinha feito um barômetro. E aí, nesse barômetro, era composto basicamente disso daqui. Uma vareta de vidro, certo? Cheia de mercúrio, com um espacinho aqui. Ele virava esse mercúrio dentro de um recipiente grande. E aí ele via que tinha um espaço vazio aqui, né? Porque o mercúrio descia e tinha um espacinho vazio aqui. E aí o que acontecia? Acreditava-se muito no éter na época. O éter, eles diziam que era uma substância invisível que estava presente em tudo. Porque eles não sabiam da existência do vácuo, eles não imaginavam que poderia existir algo completamente vazio. Então, eles falavam que esse tubinho aqui ficava preenchido de éter. Né? Olha que loucura que os caras pensavam. E aí, o Pascal, descobrindo que Torricelli tinha feito esse experimento, começou a se indagar sobre o vácuo e sobre o éter, e ele realizou um experimento ele mesmo. Ele fez o experimento aqui no chão, tá, dessa torre. Essa torre aqui existe até hoje, que chama Torre de Saint-Jacques. Tá? Ele realizou o experimento aqui no chão e mediu uma certa quantidade de mercúrio ali que descia no tubinho. E aí ele subiu na torre e fez novamente lá em cima. A torre tem 50 metros de altura. E ele subiu na torre e fez de novo o experimento lá em cima. E aí ele constatou que quando ele subia, o mercúrio descia. Então ele viu que não tinha como o éter ter se multiplicado ali dentro, né? Da onde ia sair mais éter? Então ele viu que na verdade era a pressão atmosférica que mudava e fazia deslocar o mercúrio, comprovando assim a existência do vácuo. E uma outra parte importante da vida dele foi, como eu falei, da teologia e da filosofia. Então, depois que ele morreu, foi publicado um livro chamado Pensées, que em francês se traduz como Pensamentos, onde ele reúne alguns textos escritos por Pascal sobre o cristianismo, né? Sobre a defesa do cristianismo. Como eu falei, ele se converteu ao jansenismo e ele escreveu diversos textos defendendo o cristianismo. E aí, sobre isso, ele usou um argumento probabilístico lá da aposta de Pascal. Lembra que eu falei que ele criou com Fermat em 1654, faltam 6 ali. E com um argumento probabilístico matemático, ele escreveu esse livro para justificar a crença em Deus e uma vida virtuosa. Então, olha que interessante. Ele usou argumentos matemáticos para escrever um livro sobre a crença em Deus. Eu não estou falando aqui que ele está certo ou que ele está errado, apenas falando o que ele fez, certo? E ainda, né, isso daqui era mais uma coisa importante, foi que, ao contrário da sociedade, ele começou a questionar René Descartes, que era um dos principais filósofos da época. Então, ele ia muito contrário às ideias de Descartes e ele começou a questionar ele sobre isso. E na área da filosofia, uma grande contribuição de Pascal para a filosofia da matemática veio com o texto dele que ele chamou do espírito geométrico. O Pascal ele estudou a questão da descoberta de verdades, argumentando que o ideal de um tal método seria encontrar todas as proposições sobre as verdades já estabelecidas. Ao mesmo tempo, no entanto, ele alegou que isso seria impossível, porque tais verdades estabelecidas exigiriam outras verdades para apoiá-las. Então, olha que interessante, a gente pode ver que um famoso cientista e matemático,
ele, na verdade, não teve sua vida inteiramente dedicada à ciência matemática. E como muitos cientistas da época, ali de 1600, 1700 até 1800, eram muito cristãos. Então, eles tinham sua devoção ali às religiões e muitos eram teólogos, né? Então, eles estudavam muitas dessas religiões. E ele foi um pouco além, tendo algumas contribuições até na filosofia da matemática, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui eu quis trazer para vocês um pouco mais sobre a vida e o trabalho, né, de Blaise Pascal, que foi um grande cientista com muitas contribuições para a ciência que não é tão valorizado assim. Então, espero que vocês tenham gostado, certo? Um abraço e eu vejo vocês talvez no semestre que vem.